Bom dia, Amazonas. Bom dia, querida Manaus. Quando um ser humano sofre um acidente, quer seja de trabalho, no trânsito ou de qualquer outra natureza, se ficar com sequelas ou vir a falecer, existem três espécies de dano: o dano material ou patrimonial, o dano moral ou extrapatrimonial e o dano estético. O dano material ou patrimonial é o efetivo prejuízo de feição econômica causado por violação a bens materiais, corpóreos ou direitos incorpóreos que compõem o acervo de uma pessoa. Tem uma incidência direta ou reflexa sobre o patrimônio, podendo ser representados como uma diminuição patrimonial. Geralmente, diante da impossibilidade de se trazer a situação anterior, o melhor é optar pela indenização pecuniária. O dano emergente acarreta efetiva e imediata diminuição patrimonial. É aquilo que o credor, vítima, perde imediatamente com a conduta do devedor, o agente. Os lucros cessantes compõem aquilo que o credor, a vítima, deixa de lucrar com o ato praticado pelo devedor, o agente, previsto no artigo 402 do Código Civil. Não há dificuldade alguma na apuração do dano emergente. Calcula-se o valor do bem jurídico antes e depois do ato ilícito praticado pelo devedor. E se houver perda total do bem, o quantum será o exato valor venal. Para se calcular os lucros cessantes, a vítima provocará o que realmente teria algo a receber, caso não fosse lesionada. Oportuno esclarecer que o grau de culpa do agente não tem relevância para a apuração do dano patrimonial. Assim, na sua reparação, apurar-se-á o efetivo prejuízo sofrido e o que se deixou de ganhar, sem levar em consideração a gravidade da culpa do agente. O dano moral ou extrapatrimonial, segundo a definição de Orlando Gomes, é o constrangimento que alguém experimenta em consequência de lesão em direito personalíssimo, ilicitamente produzida por outrem, por alguém. Assim, é um sofrimento psicológico e não proveniente de uma perda pecuniária. A avaliação do dano moral fica ao prudente arbítrio do juiz, conjugando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, afastando a possibilidade de arbitramento, incumbindo ao juiz sopesar três requisitos. Primeiro, a capacidade econômica das partes. A soma indenizatória deve ter caráter punitivo para o ofensor e compensatório para a vítima. Segundo, o valor não poderá ser insignificante a ponto de não compensar a dor do ofendido, nem constituir motivo de enriquecimento sem causa, levando à falência o ofensor. Terceiro, sobre a extensão do dano, cumpre ao magistrado verificar a relevância jurídico-social da ofensa. Um crime de calúnia e um homicídio, por exemplo, serão objeto de reparação superior a uma injúria ou lesão corporal leve. Só para finalizar, a intensidade da culpa deve ser verificado também. Ao contrário do que se dá na apuração do dano material, o grau de culpa do agente tem relevância para a apuração do quanto na reparação do dano moral, para que esta, como vimos, seja punitiva ao mesmo tempo em que é compensatória. Meus amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Foi um prazer mais uma vez estar com todos vocês nesta bela manhã de sábado e até o próximo, se assim o nosso Deus permitir. Muito obrigado.